Olá, turma do oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Gerran e bem-vindos a mais uma aula de artes, turma. Hoje, dia 9/11 de 2020, a gente vai dar continuidade, turma, à unidade 4, que vai trabalhar sobre arte e movimento, ok? Vamos lá, turma. Observe a imagem e converse com os colegas e o professor. O que está acontecendo nessa cena? Ou melhor, o que está acontecendo nessa cena? A imagem retrata um espetáculo de qual linguagem artística, teatro ou dança? Justifique. Na próxima página a gente vai falar sobre a dança moderna, turma. Nosso ponto de partida vai ser: nas coreografias que você costuma apreciar, são realizados movimentos com os efeitos pelas dançarinas na imagem? Eu quero aqui, turma, colocar para vocês uma atividade que é o seguinte: já vão pensando qual tipo de artista que dança que vocês são mais fissurados, que vocês mais gostam. Respondam aí. Os movimentos das dançarinas registrados na coreografia são típicos da dança moderna? Você conhece algo sobre essa modalidade de dança? Se sim, o que você já ouviu falar sobre esse assunto? Se não, o que você imagina que seja a dança moderna? Você já está se imaginando, turma, o que é dança moderna, né? Vou explicar para vocês aqui. Acompanhe aqui no texto, por favor, tá? Da dança clássica à moderna. A bailarina e coreógrafa estadunidense Isadora Duncan é a precursora da dança moderna, modalidade que surgiu na virada do século XIX para o XX, principalmente na Europa, como relação aos padrões da dança clássica. A dança clássica, turma, ela nasceu nas cortes europeias, sobretudo na Itália, no século XV, mas foi somente no século XIX, com os chamados balés românticos, que assumiu a forma que a conhecemos hoje. Até o final do século XIX, o balé clássico era a principal expressão artística da dança. Suas características estéticas são o equilíbrio, a harmonia e as sequências dos passos pré-estabelecidos e embasados em uma rigorosa técnica. Isadora se opôs às configurações do balé clássico, na qual o bailarino dançava obedecendo a uma narrativa pré-definida e com movimentos formatados, na verdade, para elas. E para elas também, turma, os movimentos deveriam seguir as emoções e não uma lógica mecânica, como considerava que ocorreria no balé clássico. A dança moderna indica uma estética de movimentos baseados nas relações e nos gestos do cotidiano. Aqui é a bailarina Anna Pavlova. Ela foi uma bailarina russa e foi expoente do balé clássico no início do século XX. Para Isadora Duncan, esse tipo de dança era baseado em movimentos mecânicos e não se guiava pela emoção. Indo para a próxima página, turma, temos um outro texto de atividade para fazer, hein? Ao romper com os padrões clássicos, Isadora Duncan propôs uma dança sem espartilhos, meias e sapatilhas nas pontas, os elementos que faziam parte do figurino do balé. Dançando de pés descalços e vestidos túnicas de sedas coloridas, ela buscou referências nas danças ritualísticas da Grécia Antiga para inovar a dança e sua época. Ele se apresentava também sozinho em espetáculos baseados em improvisações, dando ênfase aos movimentos corporais, que são os movimentos assimétricos. Para quem não sabe o que é assimétrico, significa desigual, diferente. Seus movimentos eram inspirados nos fenômenos da natureza, como o fluir das ondas do mar, o vento e as forças das tempestades. Ainda criança, Isadora começou a estudar dança clássica, mas na adolescência abandonou essa técnica e passou a improvisar outros tipos de movimento. Em 1904, com uma carreira já consagrada, ela fundou sua primeira escola de dança, a Grunewald, na Alemanha. Suas alunas eram conhecidas como as Isadoráveis, graças às ideias de expressividade e liberdade do movimento de Isadora Duncan. Diversos bailarinos e coreógrafos revitalizaram, enriqueceram a dança e a arte coreográfica, criando obras que marcaram o século XX.
Temos aqui essa imagem, a Isadora Duncan com algumas de suas alunas em Paris, na França. Converse com os professores e os colegas também, turma. Que mudanças Isadora Duncan propôs para a dança e para a arte coreográfica no início do século XX? Onde Duncan buscou as inspirações em seus movimentos? Por que a coreografia ou por que a coreógrafa propôs mudanças nos figurinos da dança? Respondo a essas questões, tá bom? Conhecendo o artista, né? Isadora Duncan nasceu na cidade californiana de São Francisco, nos Estados Unidos. Filha de um poeta e de uma pianista, ela começou a frequentar aulas de balé clássico aos 4 anos. Na adolescência, ela se apresentava acompanhada de 3 irmãs, dançando ao som do piano de sua mãe. Foi nessa época que começou a lecionar utilizando o método de expressividade e liberdade de movimentos. Ela viajou por muitos países divulgando seus novos conceitos de dança. Essa aqui é a Isadora Duncan em seu jardim em Meudon, na França, em 1910. Olha que mais bonito isso aqui, turma, que botaram no livro. Temos aqui o Rudolf Laban. Isadora Duncan contribuiu para a dança do século XX ao propor movimentos que não conseguiam a rigidez da técnica clássica, mas foi o dançarino, coreógrafo e educador húngaro Rudolf Laban que sistematizou a linguagem da dança moderna. Ele construiu uma teoria com base no que chamou de fatores de movimento: o espaço, o peso, a influência e o tempo. Posteriormente, sua teoria ficou conhecida como método Laban. Para Laban, tudo que era mímica poderia ser traduzido em palavras, mas considerava que isso não acontecia com a dança moderna, porque acreditava que ela exprimia o indizível. Assim, era fundamental sistematizar a linguagem da dança para que qualquer pessoa compreendesse os 4 fatores que formaram os movimentos. Temos aí os movimentos do espaço, o peso, a fluência e o tempo. O espaço diz respeito aos desenhos que os movimentos dançados e o corpo do movimento criam no espaço onde são realizados. Esses desenhos podem ser compostos por linhas retas, linhas curvas, formas e volumes. O peso ele corresponde à força utilizada pelo corpo para realizar um movimento que pode ser leve ou firme. A fluência se refere às tensões musculares necessárias para a continuidade ou interrupção dos movimentos que podem ser livres ou cotidianos, e o tempo corresponde à duração e à velocidade dos movimentos que podem ser súbitos ou suspensos. Aqui temos a estadunidense Martha Graham, que ela foi uma das coreógrafas mais importantes do século XX e utilizou em muitas de suas criações um método Laban, que foi tirado, na verdade, essa foto em 1940. Na página 12, turma, a gente vai falar da aquinesfera de Laban. Em o seu método, Laban fala sobre o espaço, peso, fluência e tempo, como a gente já falou no último tópico aqui. Que tal fazer um estudo corporal com base em sua teoria? Para Laban, o espaço é criado pelos limites do corpo do bailarino, o qual ele denominou quinesfera. Essa pode ser compreendida como um espaço pessoal delimitado pela extensão máxima dos membros, mesmo não saindo do lugar. O corpo ele pode explorar os espaços ao seu redor por meio das extensões de braços, pernas e troncos e pela orientação especial tridimensional que envolve a altura, a largura, a profundidade e o espaço circuncidando pelo corpo. E na página 13, turma, temos aí uma atividade, tá bom? Laban ele propunha que seus alunos explorassem os movimentos corporais dentro de uma estrutura de forma de icosaedro, pois defendia que ela os ajudava a perceber com precisão a direção dos movimentos no espaço. Nessa atividade você vai explorar seu corpo no espaço, inspirado na quinesfera de Laban. Para isso, siga as instruções. A gente vai precisar de giz de lousa, ou giz de cera, ou lápis de cor. E os procedimentos são esses aqui, turma. Em um espaço amplo como o pátio da escola, desenhe um círculo com giz de lousa no chão e ao redor do seu corpo. Para isso, agache-se e estenda seus braços e use
seu corpo como um compasso para marcar o chão do giz. Fique de pé dentro do círculo e imagine que você está dentro do icosaedro de Laban. Após a sinalização do professor, explore o espaço ao seu redor, mas para isso procure estender os braços e pernas e troncos. Explore também a altura, a largura, a profundidade, espaço, circundando no chão. Você pode andar em cima das linhas e seus movimentos de braços e pernas eles podem se estender além do espaço do círculo, mas você não deve sair de dentro dele. Explore todos os movimentos possíveis, respeitando o espaço delimitado, e após finalizar a tarefa, compartilhe com a turma o que você achou da experiência. Turma, na próxima aula a gente vai falar sobre um pouquinho mais, né, mergulhando no movimento, e vai tratar basicamente da dança, tá? Curso de dança moderna. Mas isso aí é uma outra atividade, a gente aprende na próxima aula, tá bom? Turma, realizem as atividades, mandem as mensagens que tem que mandar para o tio e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá bom? Um grande abraço, turma, fique com Deus, boa aula, boa atividade e até a nossa próxima aula de artes, turma. Tchau, tchau.